Essa live agora então, e o nosso tema hoje é a vida de Davi, como foi o processo antes do nascimento dele, quem são os pais dele, e também a gente vai estar falando sobre as questões ali que envolvem Urias e Beth-sheva, ok? Então, fale-me como está o áudio, se está tudo bem. Eu esqueci de pôr o microfone, vou estar pondo ele agora, um segundinho para resolver isso. Enfim, como eu falei, a gente vai estar discutindo sobre a vida de Davi, né? Sobre o rei Davi, quem foi ele. ah, Bom, quem foi ele eu creio que todos já sabem. Pode me dar um ok, dizer como está o áudio, se o áudio está bom ou não, está funcionando. Ok, vamos esperando o pessoal entrar rapidinho. Então, pessoal, deixa eu ver. Alguém pode me dar um ok se está me escutando bem, se está tudo ok? Ok, tá bom. Então vamos começar falando aqui sobre o rei Davi. E a gente vai estar desmistificando algumas coisas aqui em volta do seu nascimento, que muito se fala. Quem que era a mãe de Davi? Quem que era o pai? Ele era filho de um adultério? Ele foi filho de um incesto? Ele foi filho disso, daquilo? Foi filho, não sei, das árvores? As teorias ali que às vezes se criam em redor disso. E também a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre a relação de Davi com Beth-sheva e com Urias, né? Creio que todos conheçam essa história, ela é muito famosa na Bíblia, né? Então, acho que a primeira coisa a se trazer aqui é sobre o nascimento, o processo de concepção de Davi, a questão de Ishai, que se eu não me engano no português é traduzido como Jessé, que é basicamente o pai de Davi e quem é esse homem, né? Então, o que acontece? Ishai, né, que era o pai de Davi, ele se casou com Netsebet, que era basicamente ali a filha de Ruth, né? Para vocês que têm a sua Bíblia aí, você vai estar vendo que tem um livro na Bíblia que se chama Ruth. E como vocês devem ter visto no livro de Ruth, Ruth era moabita. Então o que acontece? Dentro da Torá, a gente tem um mandamento que o não deve se achegar à congregação do Eterno moabita ou amonita. Só que alarricamente, ou seja, na lei judaica, o que a Torá está se referindo são apenas aos homens amonitas ou moabitas e não às mulheres. Então, como que funciona isso? Para vocês que entendem um pouco mais de judaísmo, sabem que o judaísmo ele valoriza muito a linhagem que vem do lado da mãe também. Nos dias atuais, até mais do que a linhagem que vem pela parte do pai. Um segundo. Então, Ishai, ele estava casado com Netsebet, que era filho de uma moabita. Por consequência, a mulher dele, Netsebet, ela seria também uma moabita, ela tem parte do sangue moabita, né? E Ishai, ele tem 7 filhos com Netsebet, e então ele pega essa parte da Torá, né, a parte da Bíblia, a Torá, para quem não sabe, 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é a Torá, a gente chama de a lei que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai, tá? Então, ele pega essa parte que diz que não deveria se chegar amonita e moabita na congregação do Eterno, e ele fica, poxa, estou pecando porque a minha mulher, eu estou tomando ela por mulher, né? Ela é descendente de uma moabita. Então, ele pega e se separa, ele decide se separar da sua mulher. E ele fica muito tempo separado, está bem? Ele fica muito tempo separado da sua mulher, assim, vários anos. E então, aí ele já teve 7 filhos com ela. Então ele decide agora que ele quer ter filhos de novo. Só que ele quer ter uma israelita como mulher. E ele tinha uma serva, né, que era uma escrava daquela época, né? E ela era israelita. Então ele decide fazer tudo para fazer daquela escrava a sua mulher agora. E isso acabou machucando muito, obviamente, os sentimentos da esposa dele mesmo, que era Netsebet. E naquela época o recato ele era muito grande. Como a gente vai ver, por exemplo, que Jacó ele acaba dormindo com Leia, né? Ele vai lá, faz o casamento todo e só de manhã ele descobre que não era Raquel, que era Leia. Por quê? Porque se cobria o rosto da mulher, né? Muitas vezes, enfim, se tinha essa
proteção excessiva, né, onde a pessoa nem sabia, às vezes, ali, pelo rosto, se era realmente a mulher ali que ele achava que era, né? Então, o que que aconteceu? O que que acontecia? Como eram tidas as relações sexuais, que foi lá no caso de Jacó, por exemplo. Jacó, ele deu uma senha, palavras para Raquel. E Raquel, ela sabia essas palavras e ela não querendo que a sua irmã ela fosse envergonhada ou que enfim, que Jacó fosse envergonhado em público, ela pega e conta esse segredo, a senha, para sua irmã Léa. Então, Léa, ela vai lá na hora do casamento, na hora de ter a união, né, matrimonial, a relação. Então, ela conta, ela fala as palavras e Jacó acha que ele estava tendo relação ali, então, com Raquel, porque estava escuro, era de noite, estava tudo apagado. O Midrash, né, a história oral, nos conta muito sobre isso, como Labão, ele planejou tudo e pediu para todo mundo usar máscaras, desligou não, apagou todas as luzes, né? Ainda não tinha energia elétrica naquela época. Então foi dessa forma. E da forma ali de Ishai, né, o pai de Davi, era mais ou menos dessa mesma forma. Então o que que aconteceu? Ishai, ele estava planejando para tomar aquela escrava agora como sua mulher e não mais a Netsebet, que era descendente de Ruth, né, filha na verdade de Ruth, ou seja, tinha sangue moabita. Eu não vou mais tomar ela, eu vou tomar agora a israelita, que era escrava dele, e a israelita, né, que era escrava dele, ela fez a mesma coisa que Raquel. O que que ela observou? Ela observou que aquilo, obviamente, estava machucando muito a Netsebet, que era a mulher que já tinha dado 7 filhos a Ishai, o pai de Davi. Então, a escrava, ela vai e conta para Netsebet o segredo, né, as palavras que ela tinha que dizer para confirmar que era ela na hora da relação sexual com o pai de Davi, com Ishai, português Jessé. Então, na hora da relação sexual, o pai de Davi, ele chega, ele vai para ter relação achando que é a escrava, que é a israelita, mas na verdade é Netsebet. Ele pede a senha, a Netsebet fala a senha, e então ele tem a relação. E o que que acontece? Ele sai de lá e ele não sabe que ele teve relação, na verdade, com a mulher de sempre. Ele achou que ele teve relação com a israelita. E, passado algum tempo, a mulher dele, né, Tsebet, aparece grávida. E nesse momento, os filhos de Ishai, os outros 7 filhos que ele já tinha com essa mesma mulher, eles quiseram matar a própria mãe porque eles acharam que ela tinha adulterado. Então daí que veio muita questão de o Ishai e os filhos, né, acharem que ela tinha adulterado, e por Ishai de qualquer jeito, tá? Davi, ele era desprezível. Tanto que Davi, mesmo lá velho, com 28 anos, o Ishai sempre chamava ele de o menor, tá? 28 anos, porque 28 anos, pela nossa história oral, é a idade com a qual Davi foi ungido rei por Samuel, tá? E não 12, 15 anos, e sim 28, tá? É o que nos traz os nossos livros, tá bom? Então, nisso, Ishai, ele cresce também, ele continua a vida dele, ele detesta Davi, seja por uma razão ou por outra. Ele detesta Davi ou pensando que ele é filho de um adultério, ou pensando que ele foi enganado pela Netsebet. Ele tinha raiva e profundo ódio, e todos os irmãos dele achavam também que ele era filho de um adultério ou do engano, e mandavam ele sempre cuidar do gado bem distante, detestavam ele. Todos da família dele odiavam ele, queriam só o pior para ele, queriam que ele morresse. E para piorar a condição do Davi, ele nasceu com o cabelo um pouco mais avermelhado, nasceu ruivo, né? E também, para quem conhece um pouco de história bíblica, né, sabe que a gente vai ter o Esaú, que era o irmão de Israel, né, o irmão de Jacó. Israel e Jacó são a mesma pessoa, tá? Israel é o nome que ele recebe depois, né? Então, o que que acontece?
o Esaú, ele é um grande perverso, né? Isso a gente não consegue ver tanto assim diretamente só pela Torá, só pelo que está ali no Gênesis, mas a gente consegue ver muito, inclusive até nos profetas depois, né? Mas principalmente os Midrashim vão nos trazer isso, o Zohar vai nos trazer isso, né? A história oral em si, ela vai nos trazer isso. O quão mal era Esaú.